Eu quero falar nessa noite com vocês, antes de começar também, a boa noite aos amigos de casa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, aqueles que vão assistir posteriormente este culto, essa ministração, que Deus te abençoe, que Deus ele fale ao seu coração poderosamente, como tem falado ao nosso coração. O tema da mensagem nessa noite é como viver uma nova vida, como viver uma nova vida. Muita gente faz propósitos e quer viver uma vida nova, muita gente deseja coisas novas para a sua vida, viver uma vida diferente. Porém, as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho sobre as direções, as diretrizes que Deus nos dá para vivermos uma nova vida. Então, o tema dessa noite é esse: como viver uma nova vida. E aqui nós vamos dar algumas receitas para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, como sempre, para que elas possam surtir o efeito necessário. O texto base dessa noite é o texto que está no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Se você tem a sua Bíblia, abra. Se você não tem uma Bíblia ainda, você pode acompanhar aqui pela nossa projeção, aqui na tela. Porém, não deixe de ter a sua Bíblia, não deixe de andar com a sua Bíblia. Ela é a sua espada, ela é a sua espada. É com ela que você se defende e é com ela que você ataca o inimigo que quer roubar a sua vida e a sua fé. Êxodo capítulo 12, versículo 12. A Bíblia diz assim, meus irmãos, nesse versículo de número 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Como viver uma nova vida? Aqui nós temos o livro do Êxodo, um livro que foi escrito por Moisés. Porém, nesse texto especificamente, quem está falando aqui não é Moisés. Moisés aqui, minha gente, ele é apenas um secretário de Deus. Moisés aqui, minha gente, ele é apenas alguém que está recebendo de Deus para transmitir para o povo. Porque aqui quem está falando é Deus. Ele aqui é muito mais que uma autoridade. Ele é a fonte de toda autoridade. Ele é quem legitima toda a autoridade. E quem está falando aqui então é o Senhor. Moisés aqui, ele é apenas um escriturário, ele é apenas um escrivão. E Deus chama Moisés, e Deus diz para Moisés: Moisés, esta noite eu vou passar pela terra do Egito, para ferir todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Ele diz: eu sou o Senhor. Agora, o que tem de interessante nessa passagem de Deus pelo Egito? O que tem de interessante aqui, irmãos, é que ela seria uma boa notícia para algumas pessoas e para outras não. O fato de Deus passar pelo Egito, para algumas pessoas, neste caso aqui, seria uma bênção, mas para outras seria uma maldição. A presença de Deus no Egito, nessa noite, para algumas pessoas seria a realização de um sonho, mas para outras seria uma noite trágica, seria uma noite de dores. Por quê? Porque segundo a Bíblia Sagrada, o texto diz que o Senhor iria ferir todo o primogênito na terra, desde os homens até os animais. E eu quero fazer questão nessa
introdução de dizer para vocês que, às vezes, as manifestações de Deus no meio da igreja é uma bênção também para algumas pessoas, mas para outras não. Às vezes, Deus se manifesta no meio da igreja. Para algumas pessoas, a manifestação de Deus é uma bênção. Traz realização de sonhos, traz cura, traz presença do Espírito Santo, mas para outras não. E o que depende isso? Depende do estado de espírito em que cada pessoa se encontra. Às vezes a manifestação de Deus, ela vem no momento em que a pessoa se encontra em uma aliança firme com Deus. Então a manifestação de Deus para aquela pessoa que está em aliança firme com Deus é uma bênção. Ela traz resultados, ela traz realizações, mas para outras ela serve como juízo, ela serve como julgamento, ela serve como morte. Exemplo, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 13, aquela passagem tão conhecida de todos vocês, fala sobre 10 virgens. E a Bíblia diz que essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram consideradas loucas. E a Bíblia diz que num determinado momento Deus se manifestou, o Senhor lhes apareceu. E quando ouviu-se a notícia de que havia uma manifestação de Deus, diz a Bíblia que as virgens loucas, elas correram nas prudentes e disseram para elas assim: olha, empresta para a gente um pouco do azeite de vocês, para que a gente não seja pega desprevenida. E a Bíblia diz que as prudentes disseram para as loucas: nós não podemos fazer isso, nós não podemos dar para vocês do nosso azeite. Por quê? Porque se eu te der do meu azeite, fatalmente vai faltar para mim e vai faltar para vocês também. Então, eu não posso fazer isso. Elas dão uma dica: vai e compra. Só que quando elas foram para tentar comprar, resolver o problema, disse que veio o noivo. E a palavra do Senhor é muito clara, quando o Senhor, Ele dá uma determinação, uma sentença, porque aqui houve uma manifestação de Deus. E no versículo 12, a parte B de Mateus 25, a declaração que o Senhor Deus, Ele faz para aquelas consideradas loucas, é uma consideração muito dura e muito triste. O Senhor diz assim para elas: não vos conheço. 10 virgens, houve uma manifestação de Deus. Para 5 delas, a manifestação foi uma bênção. Por quê? Por causa do estado de espírito delas. Elas estavam preparadas para receber a manifestação de Deus. Elas estavam prontas para receber a manifestação de Deus. Então, gente, preste atenção nisso. Quando Deus se manifesta e você está preparado para receber a manifestação de Deus, a manifestação de Deus para você é uma bênção. Mas quando Ele se manifesta e você não está preparado, ao contrário de ser uma bênção, ela se torna um juízo, ela se torna um caos, ela se torna uma sentença. Então eu trouxe esse exemplo para vocês poderem compreender melhor, porque naquela noite no Egito, para algumas pessoas a manifestação de Deus seria uma condenação e para outras seria uma bênção. Para aquelas moças, para 5 delas foi uma bênção, para 5 foi um problema. Agora, analise comigo, pense comigo, quantas pessoas que você conhece, que talvez hoje ficariam na grande tribulação, se hoje Jesus se manifestasse nas nuvens. Pare para pensar, irmão. Pare para pensar, minha irmã. Quantas pessoas você conhece que você até tenta evangelizar, falar de Deus, você até tenta mostrar a importância de Jesus
na vida para essa pessoa. Mas se hoje, nesse exato momento, Jesus se manifestasse, se Deus resolvesse no céu enviar o seu Filho para resgatar a sua igreja, pense, para algumas pessoas seria uma bênção. Por quê? Porque iria se cumprir a palavra, amém ou não? Jesus voltou, glória a Deus, acabou a luta, o sofrimento, agora nós vamos reinar com Ele na glória. Ele vai arrebatar a sua igreja, vai nos transformar, vai transformar o nosso corpo de sofrimento num corpo de glória. No corpo de glória nunca mais haverá dores, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá luta, nunca mais haverá sofrimento, angústia, nunca mais. Nós estaremos para toda a eternidade toda ao lado dele, vivendo felizes para toda a eternidade. Que alegria! Agora pare para pensar. Traga à sua mente, nesse exato momento, alguém que para essa pessoa seria uma sentença de juízo. Você poderia ficar feliz, você poderia estar com o seu sorriso na orelha, você poderia estar realizado, realizada, você poderia estar mais do que contente, mas pense se você conhece alguém que para esse alguém seria um juízo. Agora, a questão é, por que a Bíblia está dizendo que Deus, Ele vai passar pelo Egito? Por que é que a Bíblia está dizendo que Deus, Ele vai passar pelo Egito? Sendo que a Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente. Nos atributos de Deus, minha gente, nós encontramos a onisciência, a onipresença e a onipotência. O que significam esses três atributos? Onipotência, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Onisciência, Ele tem a capacidade de conhecer tudo, mesmo antes de haver uma palavra nos nossos lábios. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E onipresença, que significa duas coisas: Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares, e segundo, independente do tempo. Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Então, o que significa na verdade para nós? Por que a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, Ele vai passar pelo Egito? A pergunta é, será que Deus, Ele não estava no Egito? Se Deus está em todos os lugares, por quê? Porque então Ele disse a Moisés: diz ao povo que eu vou passar. Responda para mim, qual lugar aonde Deus não pode estar? Desde os céus dos céus até o inferno. Diga para mim um lugar onde Deus não pode estar. Diga para mim se você conhece algum lugar onde Deus, Ele não possa estar. A resposta é: Deus está presente em todos os lugares por sua onipresença? Sim. Mas o que Deus está dizendo aqui a Moisés, gente, e a gente precisa entender isso, Ele está dizendo assim que Ele vai manifestar a sua presença. Ele vai dar um sinal da sua presença, Ele vai manifestar a sua presença, o que é diferente dele estar em todos os lugares. Ele está dizendo assim: eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Diga assim, por favor: Deus, quando manifesta a sua presença, Ele tem um propósito. Gente, todas as vezes, coloque isso no coraçãozinho de vocês, todas as vezes que Deus manifestou a sua presença, houve uma sentença de vida ou de morte, de bênção ou de maldição.
Todas as vezes que Deus a gente tem até que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente fala assim: Deus, manifesta a tua presença, manifesta o seu poder, Deus, manifesta a sua glória, e muitas vezes nós nem sabemos o que nós estamos pedindo, não sabemos se estamos literalmente preparados para receber a manifestação de Deus, e se ela vier, de fato, para muita gente ela pode ser uma sentença de juízo, ela pode ser uma sentença terrível, pode ser um caos. Agora, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, escreve aí o que eu estou te mandando. Eu, o Senhor, essa noite vou passar no Egito e eu vou efetuar sentença sobre os primogênitos. Em todas as casas eu vou passar na casa de Faraó, mas eu vou passar também na casa do mais simples, do mais pobre. Eu vou passar nos palácios, mas eu vou passar também nas comunidades, nas favelas. Eu vou passar na casa dos grandes, mas eu também vou passar na casa dos poderosos. Eu vou passar na casa daquele que tem, mas eu também vou passar na casa daquele que não tem. Eu vou passar na casa daquele que é rico, mas eu vou passar também na casa daquele que é pobre. Eu vou passar na casa daquele que é intelectual, e eu vou passar também na casa daquele que não sabe nada, daquele que é menos favorecido. Eu sou o Senhor, eu vou passar, e quando eu passar, a minha manifestação vai ficar clara. É isso, minha gente, que nós precisamos entender e se preocupar. Não é essa mensagem que nós ouvimos na maioria dos altares, não é essa mensagem que nós ouvimos na maioria das igrejas, não é essa mensagem que nós escutamos dos púlpitos, essa mensagem que nós temos pregado diariamente, essa sequência de mensagens, porque isso aqui tem tudo a ver com Apocalipse, você vai entender no final. Isso aqui tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja, tem tudo a ver com o Filho de Deus, tem tudo a ver com o Cordeiro de Deus, tem tudo a ver com Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, igreja, porque existem igrejas aí pedindo a manifestação de Deus, pedindo a presença de Deus, pedindo a presença do Senhor, cantando e pedindo a presença de Deus, canções que invocam a presença de Deus, que invocam a manifestação de Deus, pessoas que oram e dizem: Senhor, manifesta o seu poder na minha vida, e Deus está olhando e dizendo: filho, toma cuidado com o que você me pede, toma cuidado com o que você me pede, porque a minha manifestação na sua vida pode ser uma sentença, pode ser um juízo, pode ser um julgamento, pode trazer morte, pode trazer perdição. Você está me entendendo? Diz amém. Exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, um pouco mais à frente, você vai observar que os filhos de Israel, eles vão ficar encurralados entre o mar Vermelho e o exército de Faraó. E quando os israelitas eles perceberam que eles estavam cercados, o que é que eles fazem? A Bíblia diz que eles murmuram contra Deus. O que é que eles fizeram, gente? Murmuraram contra quem? E quando eles murmuraram contra Deus, a Bíblia diz que nesse momento, o Moisés, ele faz uma afirmação no versículo 13, versículo 14. Eu estou falando agora um pouco mais para frente, no Êxodo 14. Moisés, ele faz uma afirmação a Deus, e ele diz assim: fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão tornar a vê-los novamente. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que é isso aqui, gente? Diga comigo: uma manifestação de Deus. Moisés está dizendo para o povo assim: gente, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Os inimigos que hoje vocês estão vendo, vocês não vão mais vê-los, porque o Senhor vai pelejar por vocês. Estejam tranquilos, estejam em paz com os vossos corações, porque o inimigo ele se levanta para cair, mas o Deus de vocês, ele pelejará por vocês. No versículo de número 15, agora Moisés ele vai falar com Deus, e quando Moisés vai falar com Deus,
a respeito daquele encurralamento, porque diz a Bíblia que era montanha de um lado, montanha do outro lado, Faraó atrás e o Mar Vermelho à frente, e o povo de Israel que tinha marchado para fora do Egito, agora eles chegaram num beco sem saída. Agora não dava para fugir para as montanhas, não haveria tempo suficiente, o exército de Faraó os alcançaria. Enfrentar Faraó com seu exército era uma loucura. Se atirar na água e tentar atravessar o Mar Vermelho também seria um suicídio, porque era impossível atravessar o mar a nado. Eles não tinham o que fazer. E Moisés vai falar com Deus. E quando Moisés vai falar com Deus, Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, por que você clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga para eles que marchem. Diga para eles que não parem. Diga para eles que não desistam. Diga para eles que não se acovardem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus estava dizendo para Moisés: fica tranquilo, eu estou armando uma arapuca para os egípcios. Eu estou armando uma arapuca para eles. E no versículo 17, 18 do capítulo 14, a Bíblia vai mostrar, gente, para nós que é o próprio Deus quem endurece o coração dos egípcios, para que eles persigam Israel. Por isso que eu disse para você que Deus estava armando uma arapuca para os inimigos de Deus. Deus estava armando uma armadilha para os inimigos de Deus. O que parecia perseguição, na verdade, era uma sentença, era uma arapuca para eles. Deus seria glorificado através do exército de Faraó. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Deus está dizendo para você simplesmente o seguinte: o que para você parece o fim, o que para você parece uma perdição, o que para você parece angústia, parece um momento de morte, eu quero que você saiba que eu sou o Senhor na sua vida. Eu sou capaz de armar arapucas para os seus inimigos, para que eles sintam e percebam que mesmo quando eles acham que estão vencendo, eles vão cair nas suas próprias armadilhas, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que lindo, gente, o que Deus faz. A Bíblia diz no versículo 19 e 20 que Deus agora, ele pega o seu anjo. Faraó era um homem vaidoso. Faraó era um homem super vaidoso. Faraó, ele queria a qualquer custo lavar a sua honra. E o que ele faz? Ele começa a perseguir Israel até o Mar Vermelho. Quando ele vê o povo de Deus e que ele pensa que ele vai encostar a mão no povo de Deus, Deus manifesta a sua presença. Deus manifesta a sua presença. Eu disse para você que Deus fez o quê? Deus manifestou a sua. De que maneira, pastor? Diz a Bíblia que o Senhor pegou o seu anjo e falou assim: anjo, agora você vai sair da frente do povo e você vai lá para trás. Nuvem, agora você vai sair da frente do povo e você vai lá para trás também. Agora eu vou colocar o meu anjo e a minha nuvem entre o exército de Faraó e entre o meu povo. E essa nuvem e esse anjo, ela vai servir de embaraço para eles. Eles não vão conseguir passar, eles vão ficar confundidos, eles vão ficar perdidos, eles vão ficar completamente desnorteados. Eu vou segurá-los. Enquanto eu estiver segurando, o Senhor olha para Moisés e diz assim: Moisés, quanto a você, o que é que você tem na sua mão? Ele diz: eu tenho uma vara. O Senhor diz assim: é isso mesmo, Moisés, é essa vara mesmo que eu vou usar para fazer um milagre, porque Deus não precisa de muito para fazer milagre. Deus não precisa de muito para operar em nosso favor. Deus não precisa de muito para te dar livramento. Deus não precisa de muito para realizar coisas grandes na sua vida. Deus não precisa de muito para poder tirar você da situação difícil. Deus não precisa de muito para que Ele possa te dar livramentos. Ele só precisa que você tenha alguma coisa. No caso de Moisés era uma vara. No seu caso pode ser um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho de ânimo. No seu caso pode ser o que for. Deus só precisa que você tenha alguma coisa em você, e Ele vai pegar esse pouco que você tem e vai usar para a glória do seu nome. Moisés, o que é que você tem? Eu tenho uma vara. Pega essa vara, vai lá, estende sobre o mar.
E a Bíblia diz que o Moisés estendeu a vara sobre o mar. E naquela noite, gente, a Bíblia diz que soprou um vento oriental durante toda a noite, e o mar foi separado em duas partes, e se formaram duas grandes paredes, do lado direito e do lado esquerdo. E a Bíblia diz que o povo de Israel passou a pés enxuto. Enquanto isso, o que acontecia com os inimigos? Acontecia que os inimigos estavam embaraçados. Por quê? Porque Deus pegou o mesmo anjo que direcionava Israel, o mesmo anjo que dava direção para Israel, a mesma nuvem que protegia Israel e que fazia sombra sobre eles no sol escaldante do deserto. O Senhor pegou esse mesmo anjo, essa mesma nuvem, e levou para trás do povo e serviu de confusão na vida dos egípcios. O que, pastor? Irmão, o mesmo anjo que te abençoa é o anjo que ele executa sentença contra os seus inimigos. A mesma nuvem que te protege é a mesma nuvem que confunde os inimigos que vêm no seu encalço te perseguindo. A manifestação de Deus para uns é bênção, é vida, para outros é juízo. Você está me entendendo? Diz amém. Agora, Israel passou a pés enxuto, passou 10 mil, passou 20 mil, passou 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. E eu quero que você comece a analisar isso, comece a viajar para dentro de você mesmo e comece a pensar no tamanho desse milagre, na grandeza da proteção de Deus, porque Deus segurou o exército de Faraó enquanto não passou o último hebreu, enquanto não passou o último filho de Deus. Deus segurou o exército inimigo para que eles não encostassem um dedo no seu povo. O que Deus está querendo dizer com isso, pastor? Deus está te dizendo, meu filho, que Ele vai trabalhar em teu favor enquanto for necessário, para que os seus inimigos não te alcancem, para que eles não te toquem. Eles podem até te levantar, mas Deus vai colocar uma nuvem, vai embaraçá-los, vai confundi-los, eles vão ficar perdidos na sua própria estratégia. Deus vai encurralá-los, e a manifestação de Deus vai servir de juízo e de sentença para aqueles que não conhecem a Deus. Quando passou o último hebreu, quando passou o último israelita, diz a Bíblia que o Senhor então tirou o seu anjo, tirou a sua nuvem. Agora Faraó olhou e viu o mar aberto. Agora Faraó olhou e viu o mar aberto, viu o último hebreu saindo do outro lado. Quando o hebreu saiu do outro lado, Faraó agora dá ordem ao seu exército, clareou, a tempestade passou, a manifestação sobrenatural passou, porque o Faraó, ele chega a afirmar, depois você leia na sua casa o capítulo 14, Faraó, ele chega a afirmar, ele diz com a sua própria boca: o Deus de Israel está trabalhando em favor deles. Mas quando a nuvem some, o anjo sai, ele diz: é agora, vamos avançar e vamos pegá-los. E a Bíblia diz que o Faraó, ele invade o Mar Vermelho pelo mesmo caminho que Israel havia acabado de passar. Enquanto Moisés está entrando do outro lado, Faraó está entrando na outra ponta com seu exército. E eu quero imaginar que alguém deve ter dito para Moisés: Moisés, não é possível, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, agora Ele manteve o mar aberto e os nossos inimigos estão vindo no nosso encalço. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o mesmo Moisés foi lá e deu uma ordem ao mar, e o mar se fechou, tragou Faraó com os seus cavalos e os seus cavaleiros. Pastor, isso, muito linda essa história, pastor, mas, pastor, não dá para acreditar. Eu já ouvi no colégio, pastor, que eles passaram pelo um braço do mar, que o mar recuou, que não era de fato o meio do mar. Irmão, eu só tenho uma coisa para dizer para você, eu só quero fazer uma afirmação para você. Se é verdade que eles passaram por um braço do mar,
que o mar recuou e o povo de Deus passou por aquele braço do mar, então, irmão, o milagre é maior ainda do que eu penso, que eu imagino, porque se o povo de Deus passou caminhando, Faraó se afogou num braço do mar com cavalo, com cavaleiro, com carruagem e com animais. Não adianta o diabo querer tirar o mérito do milagre de Deus. Não adianta Satanás querer tirar o mérito do milagre de Deus, porque se me afirmarem que era um braço, se me afirmarem que era rasinho, se me afirmarem que não tinha na verdade mar nenhum, que não fez parede nenhuma, ainda assim eu vou dizer, o meu Deus é grande, porque Ele conseguiu afogar num riacho, Ele conseguiu afogar num pouquinho de água, Faraó com seu cavalo e os seus cavaleiros. Não há como tirar a grandeza do milagre de Deus. Os egípcios tentam perseguir Israel, mas Deus se manifesta. A manifestação de Deus veio e ela fez o quê? Ela trouxe bênção para a vida de Israel e trouxe juízo para a vida dos egípcios. Faraó se afogou com seus cavalos e os seus cavaleiros. A alegria de Israel, gente, era tão grande quando eles atravessaram do outro lado, que a Bíblia diz que Moisés, com Miriam, com Arão, e eles pegaram um tamborim e eles começaram a cantar, a dançar e festejar e glorificar a Deus. Miriam, agora ela tenta fazer uma composição, mas ela está tão emocionada que ela não consegue compor, a sua mente não consegue raciocinar, mas ela começou o seguinte hino. Eu quero imaginar que o hino que Israel cantava, quando eles olhavam para trás e viam o exército do inimigo afogado, viam o inimigo morto, viam o livramento de Deus, eles começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Arão dizia Miriam, e o resto da música, Miriam dizia, não tem mais letra, a letra é essa: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Moisés, escreve mais, qual é a letra da canção? Não tem mais letra, a canção é essa: Ele é Deus, Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Quando Ele se manifesta na vida daquele que é crente, é bênção na certa, só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem cantou essa música? Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Essa é a música de Israel quando atravessou o mar. E você depois na sua casa, você que tem mais dificuldade com a fé, você que tem mais dificuldade em crer, você na sua casa hoje, quando você chegar, vai na internet, entra lá no Google e coloca lá história da travessia do Mar Vermelho. Você vai ver lá fotos que foram achadas agora recentemente das rodas, dos aros das rodas das carruagens de Faraó, que foram achadas lá no local por mergulhadores. Foi feito um memorial, lá agora é um ponto turístico para quem quer saber aonde foi que Deus manifestou o seu poder na vida de Israel. Está lá. Porque o diabo, gente, ele é assim, ele quer roubar o milagre, a glória de Deus, mas está lá. Os fatos estão comprovados. Deus estava manifestando a sua presença, e a coisa foi tão extraordinária que eles cantaram, eles fizeram festa, eles começaram a adorar a Deus. Faraó, que se sentia Deus e tentou se aproveitar então da presença de Deus. A presença de Deus na vida de Faraó foi uma sentença, um juízo. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo a Moisés: eu vou passar essa noite no Egito. Vou encerrar. Eu vou passar essa noite no Egito. Não vai haver lugar aonde eu não passe. Não vai haver casa aonde eu não passe. Não vai haver lugar aonde eu não manifeste a minha presença. E quando eu manifestar a minha presença, vai haver morte. Que mensagem dura é essa de Deus? Agora, pense comigo. Se fosse você que Deus tivesse levantado para você dar uma mensagem como essa, você daria?
Será que você teria coragem de chegar na casa de alguém e dizer assim: olha, Deus ele vai manifestar a sua presença essa noite e vai haver morte, então esteja preparado? Você conseguiria? Como? Pense comigo, igreja, como comunicar algo tão difícil assim? Essa não parece ser a mensagem que a maioria de nós temos pregado nesses últimos tempos. Essa mensagem de sentença, de transformação, não parece ser a maior mensagem desse tempo. Mas o que nós vemos aqui é que Deus, ele vai manifestar sim. Mas agora Moisés, como intercessor do povo, deve ter falado com Deus. A Bíblia não diz, agora é um pensamento meu. Eu quero pensar que Moisés agora ele deve ter se levantado e deve ter falado com Deus: Deus, o Senhor vai manifestar o seu juízo, o Senhor vai mandar a sua presença, mas e a tua igreja, e o teu povo, e os hebreus, e a promessa? Porque eles estavam preparando-se para sair da escravidão, eles estavam se preparando para sair debaixo do juízo de Faraó e do Egito. E quando Moisés vai falar com Deus, Deus simplesmente responde para ele: quando eu manifestar a minha presença na vida daqueles que me obedecem, que me servem, ela será bênção, Moisés, não se preocupe. Mas ela só vai ser bênção na vida daqueles que tiverem nas suas casas a marca do sangue. Nestas casas não haverá praga nem mortandade. O que estava acontecendo aqui, gente? O capítulo 12, gente, é o capítulo onde fala da primeira Páscoa. Por quê? Porque foi aqui nesse capítulo que Deus instituiu a Páscoa. Foi aqui nesse capítulo que Deus deu uma ordem. Agora, quando ele fala para Moisés que ele vai passar e ele vai manifestar o seu poder, a sua presença, ele diz assim: Moisés, na vida daqueles que tiverem a marca do sangue nos umbrais das suas portas, o anjo da morte não vai entrar, não haverá mortandade. Mas para não haver mortandade, é preciso haver a marca do sangue. E Moisés, num diálogo com Deus, diz: mas Senhor, como vai ser a marca do sangue? Ele diz assim: chame o chefe da família, chame o chefe da casa, chame a autoridade máxima da casa, e diga para os maridos, para os chefes, que eles matem um cordeiro, e esse cordeiro eles vão comer assado, não vai ter nada cozido, eles vão comer a cabeça com os pés e as frissuras, tudo assado no fogo, sem deixar que nada sobre, e o que sobrar deve ser queimado a fogo. E o sangue do cordeiro eles vão molhar numa bucha, na pele do animal do cordeiro, e eles vão passar nos umbrais das portas, eles vão marcar suas casas com o sangue. Deus agora ele dá uma ordem: comer o cordeiro e o sangue passar nos umbrais das portas. E que horas que isso deveria ser feito? Meio-dia. Meio-dia, quando deu meio-dia, lá estavam os filhos de Israel, marcando as suas portas com o sangue do cordeiro, marcando as suas portas com o sangue do cordeiro. Quem passava por eles dizia: está louco, esse povo está louco. A opressão dos egípcios, a opressão de Faraó sobre eles deixou eles loucos, deixou eles confundidos, está deixando Israel biruta. Mas uma coisa você pode ter certeza, meu irmão: quem tem a marca do sangue, quem faz a marca do sangue meio-dia, quando for meia-noite, você vai entender o que o sangue tem de importante na tua vida. Por quê, pastor? Porque à meia-noite o anjo da morte passou. Diz a Bíblia que à meia-noite o anjo da morte passou. E ele passou, começando pelo palácio de Faraó, matando o primogênito. Era a sentença de Deus, era o juízo de Deus, era a manifestação de Deus servindo de juízo.
Agora, imagine vocês, gente, a agonia, imagine vocês o choro, imagine vocês como não ficou o Egito nessa madrugada. Imagine vocês, quem aqui já perdeu alguém, sabe a dor que é, sabe como fica uma casa, sabe como fica uma família, quando acontece uma perda, quando acontece um problema como esse, ninguém dorme, é uma aflição no coração de todo mundo. A grande preocupação é como vai ficar fulano depois disso, como vai ficar Beltrano, Ciclano, como vai reagir, acorde fulano porque está desmaiando, acorde Beltrano porque não vai suportar a dor da perda. Agora imaginem vocês, o Egito estava morrendo todos os primogênitos, dos animais aos seres humanos. Imagina comigo, o que dava de mãe saindo pela porta fora, pelas ruas do Egito, gritando, chorando: meu filho morreu. Imagine vocês, os donos de gado, os grandes homens saindo pelas suas fazendas, pelas ruas do Egito, dizendo: os meus animais primogênitos morreram. Imagine vocês a angústia e o choro daquela gente naquela madrugada, a cada casa que o anjo da morte passava e levava, ceifava a vida de um primogênito. Por quê? Porque a casa aonde não tinha a marca do sangue, ele matava mesmo. Agora deixa-me fazer um parênteses aqui. Que tipo de marca você tem trago sobre a sua vida? Que tipo de marca existe em você? Você tem a marca do sangue de Jesus? O anjo destruidor, quando ele vem, ele olha para você, ele vê em você a marca do Cristo de Deus, ele vê a marca do sangue na sua vida, ele vê a marca de Deus na sua vida, porque a marca do sangue faz Satanás respeitar você e a sua vida. Isso era uma ordem de Deus. E quem obedeceu essa ordem, nesse momento, estava fazendo festa, porque a Bíblia diz que depois, eles fizeram uma festa que dura até os dias de hoje, a Páscoa que nós comemoramos, que a maioria de nós enche os armários de casa, a maioria de nós enche a casa de chocolate. Na verdade, essa Páscoa, ela só existe por causa do cordeiro que foi morto lá no Egito, e o sangue dele foi passado nos umbrais da porta. Lá foi estabelecido, foi instituído a primeira Páscoa. E o sangue era o sinal. E lá vinha o anjo da morte. Ele olhava: essa casa tem a marca, pula. Essa casa não tem, entra. Essa casa tem a marca, pula. Essa casa não tem, passa por cima. Esse tem a marca, não toca aí, não entra aí. Essa não tem, entra aí. Essa casa aqui, ó, não tem marca nenhuma, pode destruir. E essa outra aqui, essa não, essa tem. Tá vendo ali, ó? Aquilo ali é o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro. É sinal de que essa casa, esse povo é de Deus. É sinal que esse pessoal, essa irmã, esse irmão, esse amigo, ele é de Deus. Ele tem Deus na vida dele, e nele você não toca. Na vida dele você não toca. Na casa dele você não entra. Na família dele você não mexe. Na casa dele tu não pode colocar a mão, porque tem a marca do sangue. Mas eu quero, mas você não pode. Mas eu estou afim, mas você não vai. Mas eu tenho raiva dele, mas não importa. Eu não gosto dele, mas você não pode entrar lá. Mas eu estou morrendo de raiva dele, eu quero destruir a vida dele de qualquer jeito, ele me incomoda, mas você não pode tocar lá. E por que eu não posso? Porque ele está protegido pelo sangue, ele está coberto pelo sangue, ele está marcado pelo sangue.
É isso que muita gente não entende, irmão. Por que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário? É por isso que muita gente não entende, irmão. Por que nós pregamos no domingo passado que as vestes brancas de Jesus estão salpicadas de sangue, e que nós somos a igreja que vem com Ele marchando para vencer. Por quê? Porque o inimigo tentou tocar em você, o inimigo tentou tocar na tua vida, ele tentou matar você, ele tentou eliminar a sua história, ele tentou apagar a sua vida, ele tentou apagar o teu sucesso, ele tentou destruir tudo que pertence a você. Mas sabe por que ele não conseguiu êxito? Porque chegou uma hora que ele se deparou com a marca do sangue. Ele viu a marca do sangue, ele viu a marca do sangue, e ele tem que respeitar. Aonde tem sangue de cordeiro, ele tem que respeitar, ele tem que respeitar, ele tem que respeitar. Aleluia. Eu não quero outra marca para a minha vida. Eu não quero outra marca para a minha vida. Eu não quero outras marcas para a minha vida. A marca que eu quero para a minha vida é a marca do sangue de Jesus Cristo. E essa me basta, essa te basta. Sabe por quê? Porque é ela que te guarda, é ela que te protege, é ela que te livra da mortandade, é ela que te livra da hora da assolação, é ela que te abençoa na hora da manifestação de Deus. Mas existem ordens que o Senhor Deus dá, que são difíceis demais de serem dadas, quanto mais de serem cumpridas. Por conta de quê, minha gente? Por conta de questionamentos, porque nós somos seres humanos, e principalmente nesse século que nós vivemos a era do questionamento. Antigamente você dizia para o seu filho: filho, não anda descalço. Ele simplesmente colocava o calçado no pé. Antigamente você dizia para o seu filho: filho, não ande sem camisa. Ele simplesmente colocava a camisa. Hoje em dia você diz: não ande descalço. Ele diz: por quê? Você diz: não ande sem camisa. Ele vai dizer: por quê? Você vai dizer: você pode ficar gripado, você pode ficar doente. Ele vai falar assim: não fico não, porque eu já pisei no chão várias vezes. É a era do questionamento. E esse tipo de questionamento, ele faz o quê? Ele afasta a bênção de Deus da nossa vida. Exemplo, pastor, Josué em Jericó. Deus falou para ele, eu usei esse exemplo esses dias atrás, não me lembro quando. Deus falou para ele: Josué, eu vou dar Jericó na sua mão. E ele olha para Deus e diz: qual a estratégia de guerra, Senhor? Está aqui o mapa da guerra para você, está aqui o mapa da vitória para você. E ele diz: Senhor, qual é a estratégia de guerra? O Senhor diz para ele: você vai brincar de rodinha. Como assim, Senhor? Rodinha. Dá voltinha, voltinha, voltinha em volta de Jericó. Dá voltinha, dá voltinha. Fica quietinho, vai dando voltinha. Fica quietinho, vai dando voltinha. E no 7º dia você vai dar 7 voltas no mesmo dia. Vai dando voltinha. E tem mais, em silêncio. Não parece uma loucura para você isso? Não parece uma loucura Deus chegar e falar para você: na hora da sua aflição eu vou te dar vitória, mas você precisa ficar em silêncio. Eu vou te dar vitória, mas você precisa estar calado, estar quieto. Eu vou abençoar você, mas você precisa estar em paz com o seu coração, consigo mesmo. Você tem que estar em silêncio. Sabe qual foi o maior obstáculo dos israelitas no deserto? Sabe por que centenas de pessoas morreram pelo meio do caminho? Porque não suportaram caminhar e acreditar em Deus. Então eles resolveram murmurar contra Deus, eles resolveram reclamar do livramento. E muitos deles chegaram ao extremo de dizer que o Egito era melhor do que ser livre. Viver no deserto era pior do que a escravidão que eles viveram no Egito. Por quê? Porque tem gente que se acostuma. Tem pessoas que se acostumam a viver aprisionados. Tem gente que se acostuma com a mesmice. Tem gente que se acostuma com a vidinha. Tem gente que se acostuma, meu irmão, a perder. Tem gente que se acostuma a viver enjaulado, encarcerado. Já não acredita mais que o seu Deus é um Deus de liberdade, que é um Deus grande. Irmão, existem pessoas que nós poderíamos exemplificá-las usando os animais do zoológico como exemplo.
Esses animais que por muitas vezes são livres, vieram de uma vida de liberdade, aonde iam, aonde queriam, comiam a hora que queriam, caçavam, estavam livres. Agora muitas vezes são colocados atrás de uma jaula, atrás de uma grade, num espaço físico pequeno. Mas você pode ver, no começo ele fica furioso, no começo ele quer romper a grade, no começo ele quer rasgar a grade no meio, no começo ele não se conforma, ele fica irritado, e todo mundo diz: o leão está nervoso, o bicho ele está nervoso. Mas você pode perceber, irmão, se você voltar lá daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele vive lá dentro tranquilão. Ele já se acostumou, ele se acostumou com aquele lugar, ele se acostumou a estar enjaulado, ele se acostumou a estar preso. Por quê? Porque com o tempo ele se acostuma com a vida de prisioneiro, de escravidão. E o que Deus está querendo dizer para nós aqui é que Israel, num determinado momento da vida deles, eles reclamaram do deserto, porque eles haviam se acostumado a ser escravo, mas Deus não queria que eles fossem escravos. Deus queria tirá-los para uma vida grande, para viver uma vida diferente. Mas a gente se acostuma, irmão. A gente se acostuma e a gente passa até mesmo a dar sorrisos, mesmo atrás de uma jaula. Quando você obedece a Deus, você passa o sangue nos umbrais da sua porta, você está protegendo a sua família, você está protegendo a sua casa. A Bíblia diz que o anjo da morte passou, mas na casa onde havia marca do sangue, ele não tocou. A manifestação de Deus, ele disse: eu passarei no Egito esta noite, mas aonde houver a marca do sangue, a destruição não chegará. Por isso que eu sempre costumo dizer, irmão, eu afirmo mesmo, de peito aberto, irmão, pode o inferno inteiro se levantar contra a tua vida, pode todos os demônios da terra se levantar contra a tua vida, não temas, se na tua vida tiver a marca do sangue do Cordeiro, ele não vai te alcançar, fica tranquilo. Como é isso, pastor? Irmão, ter a marca do sangue do Cordeiro é muito simples, é muito básico. Como é, pastor, a marca do sangue nesse tempo? Eu devo chegar na minha casa essa noite, ligar para algum amigo, perguntar se ele tem um carneiro, se ele tem um cordeiro? Eu devo matá-lo e comer com a minha família, assar o cordeiro no fogo, comer, como Israel fez lá atrás? Não é nada disso que o Senhor está dizendo. Ele está usando como exemplo. E por que, pastor, não é assim? Não é assim porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto, o Cordeiro, que é o Filho unigênito do Pai, ele morreu definitivamente para que você não precisasse mais fazer nenhum tipo de sacrifício humano de sangue, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele foi morto na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. O que você precisa fazer a partir desse momento é apenas aceitar que ele é o seu Senhor, aceitar que ele é o seu Cordeiro, aceitar que ele é o Cordeiro de Deus para a sua vida, aceitar que sobre a sua vida está a marca do sangue dele, não desprezar a marca do sangue. Eu tenho certeza que muita gente riu dos hebreus, eu tenho certeza que muita gente, quando viu aqueles homens, aqueles chefes de família passando sangue nos umbrais das portas, eu tenho certeza que muitos dos egípcios passaram e zombaram e deram risada, como fizeram com Noé na época da arca. Chamaram Noé de louco, chamaram Noé de retardado, ele agora está ficando maluco. Como é que vai chover se nunca caiu uma gota de orvalho sobre a face da terra? Como é que vai chover? E de repente veio a chuva, de repente veio a água, de repente veio a manifestação de Deus. E para aqueles que obedeceram a Deus foi uma bênção. Para aqueles que obedeceram a Deus, estavam dentro da arca, protegidos pelo Senhor. Mas aqueles que não obedeceram ao Senhor estavam sendo sentenciados por uma sentença de juízo. Eu tenho certeza absoluta que muitos egípcios olharam para os hebreus e disseram: que tipo de culto é esse agora, hein? Eu tenho certeza que muitos deles chegaram correndo no palácio e falaram para o faraó: faraó, rapaz, acho bom você fazer uma reunião com aquele povo, com os hebreus, hein? Eles estão ficando, zoró. Agora eles deram para passar sangue nos umbrais da porta, tão doido. Que tipo de culto é aquele que a gente nunca viu?
Às vezes, irmão, ninguém entende por que você está marcando diariamente a sua vida com sangue. Como é isso, pastor? Irmão, cada culto que você vem, você está passando sangue nos umbrais da sua porta. Cada ensaio que você vem, você está passando sangue nos umbrais das suas portas. Cada minuto que você passa na presença de Deus, você está passando sangue nos umbrais das suas portas. Cada canção que você canta para Deus, você está passando sangue nos umbrais das suas portas. Cada gesto, cada dança que o ministério faz aqui de dança, vocês estão passando sangue nos umbrais das suas portas. Cada adoração que nós entoamos a Deus aqui, nós estamos passando sangue nos umbrais das nossas portas. Cada minuto que você passa na presença de Deus, você está passando sangue nos umbrais das portas. Isso significa que o inimigo tem que te respeitar, que você valoriza a pessoa de Jesus, que você valoriza o seu Senhor, que você valoriza o seu Deus. Cada atitude, cada minuto, cada gesto que você faz para Deus é um chamuscar do sangue do Cordeiro que você está passando na sua porta. Eu sei que tem muita gente para zombar de você, eu sei que tem muita gente para rir de você, eu sei que tem muita gente para achar que você está perdendo tempo, mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, segundo a palavra de Deus, e dizer para você: vai dar meia-noite, vai chegar meia-noite, vai chegar meia-noite, e quando a manifestação de Deus acontecer, vai ficar visível, vai ficar patente, vai ficar claro quem tem a marca do sangue e quem não tem. Oh, aleluia! Quando o anjo de Deus passar, aí não é o pastor, aí não é o seu irmão, aí não é o seu vizinho, não é a sua mãe, não é o seu pai, não são seus familiares. Quando o anjo de Deus passar, quando o anjo do Senhor passar, a manifestação de Deus chegar, aí meu querido, ele vai fazer um exame, ele vai fazer um exame íntimo. Tem sangue de Deus na sua vida? Tem sangue de Jesus na sua vida? Você ainda tem marcas de Jesus na sua vida? Você ainda pode orar como Paulo orava? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu trago sobre mim as marcas do Senhor. Eu tenho marcas na minha vida, marcas que muitas vezes foram suportadas por amor a Deus e a sua palavra. Fundamento de tudo, na verdade, é que Deus estava querendo tirar o seu povo da mesmice e da escravidão e levá-los à sua grandeza. Deus estava querendo mudar a vida desse povo, mas eles estavam tão acostumados a ser escravos que só a manifestação de Deus não poderia impulsioná-los a sair. Era preciso um juízo de Deus sobre aquele povo para que eles pudessem sair da escravidão. E a pergunta de Deus nessa noite para nós é uma só: aonde está a marca do sangue de Jesus na sua vida? Eu vou encerrar contando para vocês um testemunho. Eu acho que já contei esse testemunho aqui na igreja em algum momento, nesses anos que estou aqui. Uma certa pessoa que trabalhava com uma irmã da igreja tentou certa vez fazer um mal, trabalhava no ambiente e tentou fazer um mal para aquela pessoa. Uma pessoa muito má, que tinha por hábito fazer o mal para os outros. Quando as pessoas a irritavam e não faziam aquilo que ela queria, do jeito que ela queria, ela dava um jeito, e ela ia lá nas obras malignas a qual ela pertencia e fazia o mal para as pessoas. E quando foi um dia, ela resolveu se levantar contra uma serva de Deus. E ela, no seu local de trabalho, ela foi lá na carteira daquela irmã, sem que aquela irmã percebesse, e ela tirou uma foto daquela irmã. Pegou a foto daquela irmã, foi lá e levou no terreiro da vida, para que ali fosse feito um trabalho
e o mal pudesse atingir a vida daquela mulher e daquela família. E quando essa foto chegou nas mãos das pessoas que faziam aquele tipo de trabalho, a pessoa responsável por aquele local, por aquele tipo de trabalho, pegou naquela foto. E quando olhou para aquela foto, aquela pessoa disse para outra que havia levado: essa foto não serve para poder fazer o trabalho. Mas por que não serve? Tem que ser outra foto. Essa foto não serve para fazer o trabalho. Não tem como fazer o trabalho com essa foto. Por quê? Porque essa foto está toda manchada de sangue. Tem que ser uma foto limpa. Irmão, aquilo que nem você percebe, aquilo que nem você vê, mas Deus, Ele vê em você e Ele trabalha em seu favor. Você não sabe quantas vezes o seu nome foi levado para alguém, para algum lugar. Você não sabe quantas vezes a sua casa, a sua família, o seu cônjuge foi alvo de inveja. A sua casa, a sua vida foi alvo do diabo, foi alvo de uma manifestação diabólica. Você não sabe quantas vezes Satanás pediu a sua vida, pediu a sua alma, pediu para atacar e destruir você. E sabe por que você veio até aqui? Sabe por que você ainda está vivo? Sabe por que você ainda está de pé? Porque talvez nem você mesmo saiba, mas quando chegou o seu nome, quando chegou a sua foto, quando chegou o nome da sua família, quando chegou o seu nome lá nas mãos de Satanás, ele percebeu que havia a marca do sangue de Jesus. Fique de pé, por favor. Eu disse para você no domingo passado que lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia fala do anticristo, daquele que é falso, daquele que quer se parecer com Cristo, daquele que quer se parecer com Deus, mas ele não consegue. E eu disse para você que em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 a seguir, está refletida a imagem daquele que é verdadeiro. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor conhece você. Ele conhece você. Muita gente pode não enxergar a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida, mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que aquele que é fiel, ele sabe que você é marcado pelo sangue do Cordeiro. É por isso, irmão, que muitas vezes você escuta testemunhos de livramentos, de vitória, de cura. É gente que saiu de um estado de câncer, é gente que estava completamente entregue nas mãos do diabo, e o diabo achou que tinha vencido, que tinha triunfado, que tinha exercido o governo, a autoridade. Mas o Senhor, Ele vem e diz assim: Ele é meu e nele ninguém toca. Por isso que o salmista escreveu e disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Se Ele está comigo, eu tenho a marca dEle na minha vida, eu tenho a marca do sangue dEle na minha vida. Ele está comigo, o sangue dEle está na minha vida. Eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro que nos purificou definitivamente, que anulou todo e qualquer tipo de sacrifício. Hoje nós não precisamos mais matar nenhum tipo de animal, nós não precisamos mais matar nenhum cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele já foi morto para que nós
fôssemos livres. Não adianta o inimigo tentar. A manifestação de Deus, ela serve para duas coisas, gente. Quando Deus se manifesta, vai servir de bênção ou de juízo, bênção ou maldição. Quem é que vai determinar isso? A marca do sangue. Por que você acha que a besta, quando ela se manifestar na terra, pastor, o que tem a ver com o Apocalipse? Eu estou fazendo a relação agora. Eu estou fazendo a relação para você agora, o que tem a ver com o Apocalipse. O Apocalipse termina com a entrada do cordeiro que foi morto. O Êxodo, ele inicia com a morte do cordeiro que livrou Israel da escravidão dos egípcios, e foi a instituição da primeira Páscoa. E o que é que tem a ver? Sabe por que a besta, o anticristo, quando ele se manifestar na terra, ele vai marcar os seus? Porque o que mais o diabo quer fazer é imitar a Deus. O diabo vive para querer imitar a Deus. O diabo vive para querer ser Deus. O diabo vive para invejar a Deus. E como Deus marcou os seus filhos como Deus marcou a sua igreja com o sangue do seu filho, Satanás quer marcar os seus com a marca da besta, com o 666. É por isso que aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja, que ficarem na grande tribulação, eles serão marcados, carimbados pela manifestação do anticristo. Mas diga assim comigo: graças a Deus, eu não vou estar mais aqui. Nós estaremos com Cristo na glória. Nós somos o exército, gente. Nós somos o exército de Deus vivo. Nós somos o exército do Deus vivo, marcado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue, cada gota daquele sangue que caiu sobre a terra, ele servia para nos redimir, para redimir a terra, para redimir a humanidade, para redimir os pecadores, para redimir a pior das pessoas que você possa pensar. O sangue de Jesus, ele tem essa função: absorver, redimir. Ele serve para ser um processo redentor na vida daquele que conhece a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pela tua igreja. Eu oro agora, Senhor, pelo teu povo. Senhor, do que nos adianta, Senhor, termos tantas marcas e não termos a marca do sangue? Do que nos adianta, Senhor, termos tantas marcas, mas não termos a marca, o selo da aprovação de Deus? Ó Pai, cada culto que a sua igreja se apresenta em tua presença, significa, meu Deus, que esse povo está passando, Senhor, sobre os umbrais das suas vidas, das suas portas, o sangue do Cordeiro. Cada louvor que é entoado pela boca desse filho, cada minuto que essa pessoa passa em sua presença. Mas infelizmente, Senhor, a mensagem, por mais dura que ela possa parecer, a verdade é uma só, meu Pai. Infelizmente, meu Deus, existem pessoas que, infelizmente, Senhor, não estão preocupados, ó Deus, não estão mais olhando para si, não estão mais olhando, Senhor, para as suas portas, para os umbrais das suas portas, Senhor, quando na realidade a identificação, Senhor, de quem nós somos estão nelas, estão nos umbrais das nossas portas. É por isso que a Bíblia nos chama de morada, é por isso que a Bíblia nos chama de templo de Deus, morada do Espírito Santo, porque toda morada, todo templo, toda casa tem uma porta, e toda porta tem que ter uma marca, e a marca é a marca do sangue do Cordeiro de Deus, porque é essa marca que faz com que Satanás respeite a nossa vida, é essa marca que faz com que o diabo, ele não consiga entrar na nossa casa. Ele pode lutar com todas as suas forças, ele pode lutar com todo o seu vigor, ele pode lutar com todas as suas estratégias, mas a nossa vida está guardada com Cristo em Deus.
Oh, meu irmão, eu gostaria que você nesse momento fizesse uma introspecção. Eu gostaria que você nesse momento fizesse uma introspecção e você pudesse olhar para a porta da sua vida, porque a Bíblia te chama de casa, a Bíblia te chama de templo, a Bíblia diz que você é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Deus habita em você. É impossível uma casa que não tenha uma porta, é impossível uma casa que não tenha uma entrada, que não tenha um batente, até porque o Senhor, Ele entra pela porta, porque aquele que entra pela janela, diz a Bíblia, é ladrão e salteador. O Senhor, Ele entra pela porta. É por isso que Ele disse na sua palavra: eis que estou às portas e bato. Eis que estou às portas e bato. Senhor, marca-nos, ó Deus. Marca-nos, ó Deus, nesse tempo. Marca-nos, ó Deus, nesse tempo, com a marca do sangue. Marca-nos, ó Deus, com a marca do sangue. O sangue do teu filho. Nós não queremos, ó Deus, de maneira nenhuma desprezar o sangue. Nós não queremos, ó Deus, desmerecer o sangue do seu filho. E eu quero te dizer no nome de Jesus, hein, igreja, a marca do sangue é forte. É forte porque ela consegue apagar toda e qualquer outra marca. Orabai que terabalaba xerehera balacandarabalabas. A marca do Senhor na nossa vida, a marca de Cristo em nós, a marca do Senhor em nós, ela é mais forte do que qualquer outra marca. Um dia você foi marcado, um dia você foi marcado por amigos, um dia você foi marcado por amigas, um dia você foi marcado pela família, um dia você trouxe sobre você tudo quanto é tipo de marca, você levou tudo quanto é tipo de nome, marcaram você com tudo quanto é tipo de nome, disseram que você é isso, você é aquilo, são marcas. Mas eu quero dizer para você no nome de Jesus, nessa noite o Senhor está te dizendo: a minha marca, ela é mais forte do que qualquer outra marca, porque ela é poderosa para apagar a marca do pecado, ela é poderosa para apagar a marca do passado, ela é poderosa para apagar a marca do diabo, ela é poderosa para lançar no mar do esquecimento a marca do passado. Disseram: você não tem jeito. Alguns até abusam, olham para você, aonde te encontram no dia de hoje, e ainda tentam te lembrar, jogar na sua mente: você era terrível, hein? Você era assim, você era assado. O Senhor diz para você nessa noite: filho, do teu passado eu não me lembro mais. O que eu me lembro é uma coisa só. Eu me lembro que o meu filho, ele morreu na cruz do Calvário, e lá no Getsemane ele suou gotas de sangue, e o sangue dele ele usou para redimir, para resgatar, para limpar, para purificar a humanidade. As suas vestes que estavam sujas, suja pelo pecado, suja pelo passado, suja por pensamentos, suja por palavras, suja por obras, suja porque um dia nós não entendemos o processo. Hoje elas estão limpas, estão embranquecidas pela manifestação do sangue do meu filho, que purifica de todo pecado. E cada dia que a minha igreja se reúne em minha presença, uma vez no mês, e bebe do sangue do meu filho, eles estão fazendo memória, eles estão limpando-se por dentro e limpando-se por fora, para que o inimigo ele possa olhar e não possa te acusar. Existe marca do sangue, existe marca do sangue, existe marca do sangue, existe marca do sangue, existe marca do sangue. O sangue vai estar estampado na tua vida, e o inimigo tem que te respeitar. Ele pode vir de casa em casa, ele pode vir de porta em porta, ele pode vir causando destruição em todo um quarteirão, mas quando chegar na tua casa, ele tem que pular, ele tem que pular, ele tem que pular. Ele pode chegar e chamar o demônio maior
os soldadinhos do inferno podem chamar o demônio maior e falar assim: ó, aqui a gente não conseguiu entrar. Por quê? Dá uma olhada lá no batente da porta. Dá uma olhada lá no batente da vida desse irmão. Dá uma olhada nas obras dele. Dá uma olhada, esse irmão ele lambuza todo dia. Ele lambuza todo dia o batente da porta dele com o sangue do cordeiro. Quando ele ora, ele está marcando o batente. Quando ele jejua, ele está marcando o batente. Quando ele lê a Bíblia, ele está marcando o batente. Quando ele adora a Deus na casa dele, ele está marcando o batente. Quando ele faz cultos pessoais em casa com a sua família, ele está marcando o batente dele. Quando ele adora a Deus na sua casa, ele está marcando o seu batente. Quando ele entra no seu quarto e dobra o joelho, ele está marcando o seu batente. Quando ele vai para a igreja, ele está marcando o seu batente. Quando ele chega lá, ele adora o nome de Deus, ele está marcando o seu batente. Quando ela ensaia, ele marca o batente. Quando ele adora, ele marca o batente. Quando ela toca, ele marca o batente. Quando ele adora a Deus, ele marca o batente. O sangue está na tua mão, passa ele no batente da tua vida. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Se eu fosse você, eu abraçava alguém que está aí do lado, tocava em alguém educadamente e diria para essa pessoa assim: olha, existe marca de sangue na sua vida. Ainda que você não veja, mas Deus vê. Ainda que você não veja, mas o diabo vê. Adore a Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E é por causa do sangue que nós estamos de pé. Sabe aquele dia que tudo foi mais difícil para você? Naquele dia Satanás falou o seu nome. Naquele dia o inferno citou o seu nome. Mas sabe por que o anjo da morte não teve autoridade sobre você? Porque quando chegou na hora da execução, o anjo de Deus se levantou. Quando veio o anjo da morte para tragar a sua alma, o anjo de Deus se levantou, pegou a identidade e mostrou para ele. Você está vendo aqui a identidade dele: Moisés Constantino, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, batizado nas águas, nasceu de novo, cheio do Espírito Santo de Deus, servo do Deus Altíssimo, ama a Deus acima de todas as coisas, serve ao Senhor e marca os umbrais da sua vida todos os dias na oração. Irmão, se estamos de pé é por causa do sangue. Irmão, se estamos vivos é por causa do sangue. Se somos alguém é por causa do sangue. Se nós estamos aqui nessa noite é por causa do sangue. Se essa igreja existe é por causa do sangue. Se nós falamos de Deus é por causa do sangue. Se nós temos uma família é por causa do sangue. Se nós saímos e voltamos todos os dias é por causa do sangue. Porque todo dia o inimigo vem contra a nossa vida, mas ele bate na marca do sangue. Senhor, obrigado pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, pela marca do sangue. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue, Senhor, ele simplesmente tornou, Senhor, uma noite de tragédia num momento de vida. O teu sangue, Senhor, ele tornou um momento de morte num momento de festa. O Senhor está dizendo para você, meu amado, minha amada, escute isso. Enquanto no Egito vai haver choro, na tua casa, filho de Deus, vai haver festa. Receba isso no nome de Jesus.
Enquanto no Egito há lágrimas, enquanto no Egito há lamúria, enquanto no Egito há tristeza, enquanto no Egito há dor, na tua casa vai ter festa, na tua casa vai ter celebração, na tua casa vai ter comemoração, na tua casa vai estar todo mundo dizendo: louvado seja o Cordeiro de Deus. Porque por causa do sangue, por causa do sangue, por causa do sangue,